Só você, Maria Antônia. Será que o pessoal foi almoçar e deixou a gente na mão? Agora que a coisa começou a quase funcionar direito. Ó, eu vou... Ah, tá. Tem mais 2 pessoas entrando. Tá. A Carla que não voltou ainda. Tá, os meninos estão entrando. Prontinho. Então, seguinte, vou continuar, tá? A Carla, depois, se ela voltar, eu vou só fazer uma anotação aqui, que a Carla não voltou na segunda parte na segunda aula. Tudo bem. Vamos continuar os exercícios, então. Vou fazer leituras e a gente vai fazendo aqui. Vocês vão colocando para mim agora, para ver se vocês entenderam a matéria, vocês vão colocando falso ou verdadeiro, tá? Eu não vou ajudá-los a fazer essa parte. Então, vamos lá. Poema tirado de uma notícia de jornal, tá? Manuel Bandeira. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Um dia, ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Ponto. Com base na leitura no poema, assinale verdadeiro e falso para as afirmações que seguem. Então vamos lá. Apesar de ser um poema, o texto é narrativo, porque ele está contando uma história, não tá? O que aconteceu? Quem que era o João, ele descreveu quem que era o João, né? Falou onde que o João morava, aonde que o João estava, o que que o João fez e o que que aconteceu. Tem toda uma narrativa aqui dentro de um poema. Apesar de ser um poema, o texto é narrativo, apresentando sequências de ações. Então, essa daqui eu vou fazer, as próximas vocês vão fazer. Essa é verdadeira, porque apesar de ser um poema, conta-se uma historinha. Então, vamos lá para a próxima. Essas são de vocês, né? Se quem não quiser falar, escreve. A sucessão dos fatos que compõem o enredo está expressa por meio de verbos chegar, beber, cantar, dançar e atirar. Está, gente. A sucessão de fatos, o que ele fez, tá? Está expressa nos verbos. Isso é verdadeiro ou é falso? Vamos lá, aguardo. Verdadeiro? Verdadeiro. Porque dá para a gente entender as ações através dos verbos. Ele está falando, chegou, né? Depois, bebeu. Depois, dançou. E depois, atirou-se na lagoa. As indicações explícitas que estão, né, fora, indicações fora do espaço, como Morro da Babilônia, Bar 20 de Novembro e Lagoa Rodrigo de Freitas. Há indicações explícitas de espaço, tá? Isso daí é uma indicação de espaço, gente. O Morro da Babilônia, o Bar 20 de Novembro e a Lagoa Rodrigo de Freitas é indicação de espaço? Se for indicação de espaço, verdadeira. Se não for indicação de espaço, falsa. E aí? Verdadeira. Verdadeira. O poema é exemplo de poesia tradicional, apresentando rimas e esquema métrico. Gente, tem esquema métrico aqui? Só de bater o olho. Essa daqui não vou nem discutir com vocês. Ó, bater o olho, não tem esquema métrico. Olha o tamanho do primeiro verso. Olha, depois lá só tem bebeu é um verso, cantou um verso e dançou outro verso. Não tem métrica aqui batendo, tá? Então, essa daqui, a D, é falsa. Agora, isso aqui vocês fazem. Os índices temporais são um dia e depois, tá? Um dia fala sobre tempo, depois fala sobre tempo. Fala aí para mim. Ou não tem nada a ver com tempo. Um dia e depois tem a ver com tempo? Sim. Sim, verdadeira. A infração de normas da norma culta
no uso de preposição em no trecho. Chegou no bar 20 de novembro. Sendo correto, chegou ao bar 20 de novembro, tá? Gente, ele está falando de forma informal? Realmente está faltando esse em ou não? Está faltando esse em? Ó, a infração da norma culta no uso da preposição em no trecho. Realmente ele escreveu errado ali? Ou não? Ele deveria ter escrito chegou ao bar ou chegou no bar? Quem chega, chega em algum lugar, não é? Aonde? No bar. Não. Aí se você coloca quem chega, chega em algum lugar. Quem chega, chega a algum lugar. O correto seria a de baixo. A Carla chegou agora, deixa eu tirar o nome dela da lista, senão vai ficar com falta. Ó, essa daí vai ficar Carla. Carla já entrou? Carla? Nós estamos fazendo o verdadeiro ou falso da página 333, tá? Nós estamos na questão F. Na questão F. Gente, a infração da norma culta no uso da preposição em no trecho, quem chega, chega em algum lugar ou a algum lugar. Essa daqui tá em infração sim, tá? Essa é verdadeira. O enredo apresenta estágios progressivos? Tem início em um dia? Tem, gente. Ele iniciou num dia, iniciou num dia e não acabou no mesmo dia. Mas ele tem estágios progressivos, porque, olha, primeiro ele chegou, depois ele bebeu, depois ele cantou, depois ele se matou, tá? Então, ela apresenta um estágio progressivo, tá? Fez uma coisa, depois outra, tudo dentro de um mesmo dia. O clímax e o desfecho ocorre no último verso do tema. O clímax é aquela parte, né, do texto, né? E o desfecho, ó. Depois atirou-se, esse é o clímax. Depois atirou-se na Lagoa Rodrigo de Freitas. Esse é o clímax. E aí, como que a gente fecha esse texto? Ó, e morreu afogado, tá? Esse é o fechamento do texto. Então, aqui é verdadeira. O clímax e o desfecho ocorre no último verso do texto. Realmente, o clímax é a hora que ele se joga e o desfecho é a morte dele. Então, é verdadeira. O uso do pretérito imperfeito era e morava, já no primeiro verso, prenuncia um desfecho da história? Sim, gente, né? Ó, porque ele falava assim, ó, era, significa que ele não é mais. Já quero querendo dizer que ele morreu mesmo, já no começo do texto. Era de feira de morava, não mora mais, tá? Então, tanto um quanto o outro dá a ideia de que aconteceu algo com ele que ele não tá lá mais, que no caso aqui foi que ele morreu, né? Então, verdadeira aí. Não fica claro no poema a condição socioeconômica do personagem João. Fica assim, gente. Dá para ver que ele é pobre. Por que ele fazia? Carregador de feira, tá? Se carregador de feira significa que não é uma pessoa abastada, tá? Então dá para saber assim, ó. Tá falando que não fica clara. Então fica clara. Então se tá falando que não é falso, dá para entender que ele não é uma pessoa pobre. A forma de relato da história lembra uma notícia de jornal. O que confirma o título? Ó, poema tirado de uma notícia de jornal. A forma de relato da história lembra uma notícia de jornal? O que confirma o título? Sim, é verdadeiro essa também. As perguntas quem, como, onde e quando são elucidadas no poema. Menos a pergunta por quê. Verdadeiro, gente. Também verdadeiro.
Vamos mudando a página aqui. Pessoal, ó, alguém pode ler esse texto para mim, por favor? Pode, Maria Antônia, ler esse texto para mim? Maria Antônia. Não? Não vai ler? Gente, vocês estão aí, né? Responde para mim se está aí, pelo amor de Deus. Fica só as fotinhas aí. Eu não sei se vocês foram almoçar, me deixaram aqui, se estão aí. Responde para mim, Pedro, você está aí, Pedro? Ou isso aqui é só um negócio escuro escrito Pedro? Estou aqui. Tá bom, então vamos lá. A lavadeira começou a viver como uma serviçal que impõe respeito e não mais como escrava. Mas essa regalia súbita foi efêmera. Meus irmãos, nos frequentes deslizes que adulteravam este novo relacionamento, geram dardejados pelo olhar severo de Emilie. Eles nunca suportaram um bom grado que uma índia passasse a comer na mesa da sala, usando os mesmos talheres e pratos e comprimindo com os lábios o mesmo cristal de copos e a mesma porcelana das xícaras de café. Uma espécie de asco e repousa tingia-lhes o rosto, já que não comiam com a mesma saciedade e recusavam-se a elogiar os pastéis de picadinho de carneiro, os folheados de nata e tâmara, e o arroz com amêndoas, dourado exalando um cheiro de cebola tostada. Aquela mulher sentada